Agradecer a presença de todos vocês, queridos e queridas. Muito obrigado pela presença de todos. Nicolás Maduro foi traído? É a pergunta que eu faço no título da live de hoje. E a opinião do Reinaldo Azevedo mostra que é possível entender a invasão da Venezuela, é possível entender mesmo se você não for socialista, mesmo se você não for pró-revolução bolivariana. O que foi rompido foi o direito internacional, foi os tratados internacionais, foi os direitos humanos, de um líder político que está dizendo explicitamente para a justiça americana que é um homem inocente. É complexo dizer se Maduro foi traído ou não. Carece de provas. As fontes mais próximas da vice-presidenta Delcy Rodrigues afirmam que não, que é uma revolução mantida sem o Maduro, que foi pensado pelo governo norte-americano. Agora, há denúncias, tanto no noticiário quanto no off, de que assim algum nível de traição aconteceu, porque a operação americana foi muito bem sucedida. E foi uma operação resultante de meses e meses de plantação, de estudo do cotidiano do Maduro, até a sabotagem acontecer de uma maneira muito efetiva. O que acende o alerta da América Latina como um todo. O que os Estados Unidos mais fizeram aqui ao longo de anos, e não é coisa só da era Trump, é infiltrar pessoas da inteligência americana para nos espionar. Para nos espionar, para colocar os nossos dados à mostra. O Lula pode ser traído. A questão toda que eu coloco nessa pergunta é essa. E por isso que, gente, até liberais como o Reinaldo Azevedo entendem que romper a soberania da Venezuela é atacar tudo. Atacar todos os aspectos da vida civilizada da América Latina. Eu estava ouvindo ontem o professor Eugênio Miruhan, aliás, uma participação brilhante, que merecia mais superchats de vocês. Ontem ficou faltando, apesar de uma audiência super bacana, qualificada, tá nos acompanhando ontem. Ele falava a respeito da questão do mundo multipolar, mas eu acho que o Trump regride a uma questão que, assim, não é só se o mundo está dividido entre Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos, Rússia e China, se ele é multipolar, se ele é dos BRICS. Eu acho que independe da concepção que você tem do mundo. Eu acho que o sequestro do Maduro é uma questão contra a civilização, né? Contra a civilização. A gente voltou a tempos de barbárie. A gente tem pessoas que estão com saudades de guerra. A gente tá, no Blue Sky tá tendo uma discussão enorme, no que eu concordo com as pessoas que são contra o uso de armamentos nucleares, porque assim, tá voltando a naturalizar o discurso da esquerda de que a gente precisa ter uma bomba atômica. As coisas estão graves nesse aspecto. E de fato existem pesquisas com reatores que estão sendo feitas pelo governo. Isso tudo é muito grave. Isso tudo a gente tem que perseguir, na verdade, assim como a gente tem que perseguir as novas fontes energéticas, a gente tem que perseguir um mundo sem bombas. Um mundo sem conflitos nesse aspecto. A gente precisa pensar um mundo melhor de fato. E a gente fica numa discussão muito pragmática, muito reativa ao império, que não ataca as causas dessa ação que nós testemunhamos. Ah, Pedro, você está defendendo a gente ficar vulnerável aos Estados Unidos? Não. A questão não é essa. E a questão não é a defesa da soberania. A questão é a gente não cair em discursos fáceis. É a gente ser de esquerda de verdade. De defender bombas nucleares deveriam ser proibidas. Deveria ser crime de guerra. Deveria ter algum tipo de sanção. O imperialismo estadunidense precisa ser ceifado de alguma forma, desarmado de alguma forma. A gente precisa, de fato, isso eu concordo muito com o que o Legend falou ontem, de órgãos multilaterais de fato. A ONU, tal como ela é montada hoje em dia, ela é uma farsa. A ONU é farsesca do jeito que ela é montada hoje em dia. Ela não é uma organização que dá para você confiar, que dá para você entender. Ela é uma organização imperialista e que funciona mais do que como um puxadinho estadunidense.
A gente está vivendo esse grande problema, gente. Tem muito puxadinho do Trump. Mesmo pessoas que dizem que não gostam do Trump, mas gostam da liderança estadunidense. E esse é o grande problema. Essa é a grande questão. A gente está num mundo em que, de fato, as pessoas estão dando corda para um cara que sequestra presidente. Para um cara que, em nome da grana do petróleo, ele faz o que ele bem entende. Em nome de botar um governo que seja amigável aos seus interesses, ele derruba e faz o que quer. Ele faz o tal do regime change. Ele governa através dos bonequinhos dele. E ele está destruindo toda uma cultura de emancipação de países que estava acontecendo no sul global. É um ataque frontal, gente. É um ataque frontal. É o que o Lucas Pereira está falando aqui. Tem gente que não entendeu a gravidade e acha que só está defendendo a liberdade do povo venezuelano, sem perceber que o que está em curso é o imperialismo sem máscaras. Uma pena que Gabriel Spanik apoie. Total. 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 Não, agora o povo venezuelano está liberto. Onde, gente? Onde? E outra coisa, até em qual momento vocês se importaram alguma vez com o povo venezuelano de verdade? Eu tô falando para todas as pessoas que estão com esse discurso. Reinaldo Azevedo chamava o Maduro de monstro. E ele termina a coluna dele ontem. Eu tô falando que ele tá com razão. Mas ele termina a coluna dele ontem insinuando que vão ser descobertas coisas ruins na Venezuela. Ele não tá pró-Maduro. Mas a questão é simples. É uma coisa que eu perguntei para um embaixador chinês uma vez. As questões da Venezuela têm que ser resolvidas pela Venezuela. A gente não tem nada que ficar pitando. Essa ideia do xerife do mundo que os Estados Unidos trazem só serviu para trazer terror e desequilíbrio globais. Só serviu para isso. Só serviu para desequilibrar os regimes pelo mundo. É evidente que nós, enquanto pensadores políticos, a gente prefere regimes que não sejam autoritários. Eu sou, inclusive, contra você usar, e eu não falo só no caso do Maduro e do Trump. Eu sou contra usar a palavra ditador. Ditador não explica nada. A palavra ditadura não explica muita coisa. Tudo bem, ditadura militar brasileira explica um pouco, mas não explica muito. Não explica muita coisa. A gente precisa de termos que explicitem mais o que é as autocracias. É uma selvageria, exatamente, Lucas. Como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior. E sabemos para quem vai servir essa lei da barbárie. E não vai ser para libertar os povos oprimidos. Exatamente. Não tem como não defender a Venezuela quando você prova as arepas. Nunca provei. Gostou das arepas, Lucas? Lucão? É isso, gente. A gente está testemunhando um imperialismo batendo as suas asinhas. Em um ano que a gente avisou para vocês no ano passado, a gente cansou de avisar, por isso que a gente sempre pede superchats, a gente pede Pix, a gente pede colaboração de vocês. No momento em que o canal tá indo super bem, fizemos 2 milhões no mês passado, mostrei para vocês os números ontem no final da noite. Mas a gente precisa muito do apoio de vocês e agora, gente. E agora, a gente não pode esperar. A gente não pode esperar, a gente vai mandar ajuda quando puder. Não, todo dia a gente precisa de superchats. Todo dia a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa dessa conjunção de fatores que cada um ajuda um pouco. Cada um contribui um pouquinho para que a situação de todos melhore. Para que a gente tenha, efetivamente, todo mundo bem informado. Porque é um momento muito delicado. Se houve uma traição contra Nicolás Maduro,
Se houve uma traição contra Nicolás Maduro, tudo isso pode acontecer com qualquer país. O Lula pode ser traído durante as eleições, mesmo vencendo as eleições. Tem um TSE que vai ser presidido pelo Cássio Nunes Marques com o vice André Mendonça. Como é que a gente confia num sistema de justiça eleitoral desse tipo? Depois de ter Carmen Lúcia e depois de ter Alexandre de Moraes. Nós temos um ex-presidente condenado a 27 anos, que no final do ano passado, o povo estava falando em anistia. E não o povo da extrema-direita, o povo tinha gente da esquerda, acreditando em anistia geral. Que é uma coisa que a gente não pode admitir. A gente não pode deixar acontecer. A gente não pode aceitar numa boa. E nós corremos risco nessa eleição deste ano. Nós corremos um risco gravíssimo na eleição desse ano. Ainda mais com esse exemplo internacional do Trump de que você não precisa respeitar preceitos democráticos. Você não precisa respeitar estados soberanos. Você não precisa respeitar o direito. Basta você ter um porrete na mão, uma Delta Force a postos. Basta você ter as armas nucleares, como muitos estão falando. E a gente joga pela janela a civilização. A gente joga pela janela a evolução científica, a evolução social. Num momento interessantíssimo em que muitos países estão fazendo a transição energética para prolongar ainda mais a existência humana. Nós temos pessoas completamente irresponsáveis desgraçando a vida dos países em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento. É uma covardia o que os Estados Unidos fez em Caracas, gente. É uma covardia nojenta. 80 mortos, pelo menos, deve ter sido mais de 100. 32 deles da República de Cuba. É nojento. No ano novo, no dia 3 de janeiro, fizeram essa covardia. Acordaram todos nós no susto, com a capital em chamas e bombardeios. Eu fico com as palavras da grande filósofa Luana Piovani. Que filho da puta esse Trump, hein? Que filho da puta, né? Eu acho que no final das contas é isso que resume. Como é um cara desgraçado, como é um cara cretino. Uma pessoa horrorosa. Infelizmente a gente tá tendo que encarar isso. Lamento. É um desgraçado, como diz o Lucas aqui no chat. É um desgraçado. O mundo estaria muito melhor se ele não fosse presidente. E não que eu esteja elogiando o Biden, que foi o cara que iniciou o genocídio em Gaza. Não estou. Mas os presidentes americanos, sem exceção, são, ó, uma beleza. Eu não falo do povo americano, necessariamente. Mas o povo americano é alimentado por essa máquina de guerra, né? É alimentado por essa máquina de guerra, por essa máquina imperialista. Por esse desrespeito abundante. E é especialmente humilhante a gente ver países da Europa apoiando isso. Reino Unido, França, ridículas as posições. Agindo como cachorrinhos do Trump. O Macron é patético. Macron me fez dar razão, embora o posicionamento que eu me filio e concordo com Glauber Braga é o da França insubmissa, é da esquerda francesa. Mas o Macron parece menos sensato do que a Marine Le Pen, que é uma xenófoba, que é uma mulher preconceituosa. É menos razoável do que a Giorgia Meloni, que é uma sucessora do Mussolini na Itália. A gente está vendo fascista
com um posicionamento mais coerente com o Trump do que supostos democratas. É muito triste isso que a gente tem vendo, gente, do ponto de vista geopolítico. É um começo de ano absolutamente movimentado. É um começo de ano que meio que tira o nosso prumo, né? A gente começa o ano muito bagunçado, né? Muito precisando de um norte, né? E a gente precisa brigar, a gente precisa ir atrás da nossa soberania, ir atrás de um presidente do calibre do Lula. Eu entendo as pessoas que estão criticando o posicionamento do Itamaraty e do presidente Lula, tá? Eu acho que é um posicionamento muito tímido diante da escalada que está acontecendo na Venezuela. No entanto, que bom que o Lula é o presidente. Que bom que a gente não está enfrentando isso com o Bolsonaro na presidência. Se a gente tivesse o Bolsonaro na presidência, a gente estava muito ralado. A gente estava empurrado para uma fria. A gente estava empurrado para o imperialismo. A gente estaria empurrado para traição, que provavelmente a gente não tem como cravar isso ainda, e muitos fatos vão emergir ainda nos próximos dias. Muito provavelmente aconteceu com Maduro. Nós seríamos traídos por um presidente lesa-pátria. Nós seríamos traídos por uma liderança imbecil. Nós seríamos traídos. O Juvens está falando aqui, a palavra certa é desesperançoso, Pedro, mas a gente não pode perder a esperança, gente. Isso é uma coisa que eu luto muito e a gente conversa muito aqui nos nossos editoriais. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a vontade de lutar. Não podemos perder o foco e a ideia do foco pra gente ir pra cima das coisas. É um começo de ano horroroso mesmo, Elaine, você tá certa. Mas é no horror que a gente tem que ter a esperança e o foco, que a gente tem que lutar. Foi muito bonito a gente ver algumas ideias sendo unificadas. Foi muito bonito a gente ver com vocês que nós não somos a Rede Globo de televisão. Nós não somos a mídia corporativa tradicional. Aqui você não viu que o Maduro foi capturado. Aqui a gente falou a palavra correta. O que aconteceu na Venezuela foi um sequestro. Nós temos um presidente da República sequestrado em Nova York. Sequestrado em Nova York. Um presidente de um país soberano. E eu me recuso a chamar o Maduro de ditador, gente, depois de tudo isso que aconteceu. Eu posso dizer que o regime dele não é exatamente a democracia que eu gostaria de viver. Posso dizer que é um governo autoritário. Mas ele não é um ditador. Ele era um homem que estava defendendo os interesses dos venezuelanos. Ou pelo menos de grande parcela da população dele, afinal de contas, pela ação do Trump, tudo que eu tinha de dúvida sobre a eleição da Venezuela se esvaiu. Acho que a eleição dele foi legítima. Foi legítima. Então é uma selvageria o que está acontecendo. Uma selvageria apoiada por supostos cristãos. Nós estamos vendo os nossos irmãos sendo dilapidados pelo império e muitos de nós não estão fazendo nada. O Jornal Nacional está fazendo campanha pelo Trump. Nós temos um jornal trumpista na maior emissora do país. É patético o que está acontecendo. Mas é nesse momento que a gente não pode perder as esperanças. É nesse momento que a gente não pode perder a nossa capacidade de transformação. A nossa capacidade de propor alternativas. Eu adoraria que a gente tivesse um começo de ano tranquilo, que eu não tivesse tanto trabalho para fazer, que eu não tivesse que desenvolver o raciocínio em longas explicações aqui para vocês. E, aliás, hoje especialmente foi difícil achar pauta, porque a gente está naquele intermezzo, né, aquele intervalo, que as notícias deram uma parada, né?
Ao mesmo tempo que deve estar acontecendo muita coisa nos bastidores. Deve estar acontecendo muitas coisas nos bastidores. Então eu resolvi fazer a live hoje, abrindo, com esse mote da traição. E da traição, não só que o Maduro deve ter sofrido, mas da traição que todos nós estamos sofrendo ao assistir a reação de de algumas pessoas que são do nosso país. De gente que insiste na narrativa da captura. De gente que se finge de progressista. E aí eu preciso dizer isso, eu sou a primeira pessoa que vai defender a pauta da diversidade sexual. A pauta da inclusão das minorias pretas e da maioria das mulheres. Eu sou o primeiro cara que vai defender isso. Mas canais que trazem supostamente essas pautas, aí chega na hora H, eles se alinham aos Estados Unidos. E não aos Estados Unidos do Partido Democrata. Os Estados Unidos do Trump. Os Estados Unidos de quem estiver pagando a conta. Eu tô falando de vocês aí do canal Meio. Eu tenho uma felicidade enorme de estar fazendo uma live que hoje em dia é mais vista do que a jossa do canal de vocês, que é uma porcaria. Vocês dizem que fazem jornalismo independente e fazem um negócio patético, francamente patético. Uma coisa que envergonha o jornalismo. Que envergonha o jornalismo. Pedro Doria, você é uma vergonha para a profissão. E você ainda é mais dissimulado, porque assim, os jornalistas da Globo ainda estão cumprindo uma agenda muito bem financiada. O senhor tem um canal patético. O senhor tem um canal que desinforma. É um negócio horroroso. Então, a gente precisa denunciar entre os comunicadores quem está fazendo o serviço sujo do império. Quem está fazendo o serviço sujo dos estadunidenses muito bem pagos. Estão gordos de tanto dinheiro. Mas estão vazios de propósito. Eles não respeitam o Brasil. Então é inacreditável isso. E eu vou falar uma coisa, tá, Lucas? Ó, seguinte, ó, os que se dizem progressistas e apoiam isso são que na hora H vivem bradando contra a cultura woke e o identitarismo porque está matando a esquerda e aplaude. Não, eu quero complexificar isso. Quem fala isso é o Pedro Doria, mas eu tô falando, a equipe do site dele é composta por mulheres feministas muito bem formadas. E eles estão fazendo o serviço sujo do império, incluindo as mulheres. É assustador isso. Marilis Pereira Jorge, tô falando de você. Tô falando da equipe toda. Os outros nomes não vou citar porque não vale a pena. Tem mais gente fazendo serviço sujo do Trump do que parece. E são pessoas que na hora H falam, não, a gente não apoia o Trump. A gente não apoia o Trump. Uma ova, claro que apoiam. Claro que apoiam. Imperialistas. Marilis falou que é cafona falar imperialismo. Nojenta. Fala nojenta. Imperialismo é cafona. Aí explode uma bomba no Brasil e a Dondoca não sabe para onde esconder a cara. Colunas péssimas na Folha de São Paulo. Trabalho horroroso. E veja, não estou falando da mulher Marilisa, eu nem conheço. Ela é amiga de um amigo meu, mas não me importa. Estou falando do trabalho dela. Como eu falei do trabalho da Malu Gaspar, que também não conheço. Não são críticas às pessoas. Aliás, o Pedro Doria, ele faz um bom trabalho no jornalismo de tecnologia. De política, ele é um fracasso. De política, é um fracasso. Ou melhor, não, é um sucesso para a extrema-direita. Para a extrema-direita disfarçado de direita sensata, ele faz um serviço muito bom. Muito bom. Muito bom. E a gente tem que falar dos colegas. Tem colega que está servindo de press release do imperialismo americano. Então é isso que a gente tem que olhar.
O Douglas falou aqui, Bolsonaro usará hospitalizações, queixas, etc. para burlar as proibições e estar na rede, certo? Não sei, cara, ele não tá nas redes sociais, não. A eleição do ano que vem, gente, desse ano, aliás, o problema não vai ser quem o Lula vai enfrentar. Tá muito claro isso. E é o que a Socorro tá falando aqui. A Lava Jato foi o quê? Um braço da CIA. A gente vai ter que encarar o imperialismo. O nosso principal adversário nas eleições é o imperialismo. Se vai ser Flávio Bolsonaro, se vai ser Tarcísio, agora é a coisa que menos importa. Importa sim saber. Mas não é o ativo mais importante. A questão é a gente saber se a gente vai ter eleições limpas. Ou se a gente vai ter, de novo, gente questionando urna. Gente questionando o processo eleitoral. Porque o Lula venceu. Ver o filme se repetir de novo. Com a anuência desses supostos sensatos que eu acabei de citar. Que essas pessoas normalizaram o fascismo. Esse canal meio tava botando todas as baterias para atacar a Janja. Numa visita correta que o Lula e a Janja fizeram ao presidente Xi Jinping na China. Eles estavam fazendo isso. Ah, mas você é um defensor acrítico da Janja, Pedro? Não. Não, tem várias coisas que a primeira-dama faz que eu diria que são equivocadas. Mas ela não errou ao falar das questões de denúncias de crianças no TikTok, da ByteDance. E ela é primeira-dama, ela pode falar isso pro marido dela e pode falar pro presidente da China com o aval do governo do Brasil. Espalharam essa fofoca e o canal meio ficou semanas. Semanas, o suposto canal progressista nos costumes, malhando a primeira-dama. Repetindo a mídia hegemônica. E é aí que a gente está falando. Quando a gente fala que o inimigo é o imperialismo, essa que é a questão. Não é só o bolsonarismo. O bolsonarismo foi o braço explícito dos últimos anos. A gente vai ter muito problema esse ano. E não vai ser só com o bolsonarismo, porque o Bolsonaro está preso. Esse está fora da jogada. Mas tem outras forças aí em questões. Eu acho, Lucas, com todo respeito, isso me preocupa mais do que os rapazes aí da esquerda radical. Esses também estão equivocados, mas eu acho que eles falam muito para uma bolha. Eles falam muito numa bolha. O meu problema é com a direita. É com essa direita se armando. É com essa direita supostamente liberal, que de liberal não tem nada. Quem é realmente liberal e democrata, gente, é o Geraldo Alckmin, é a Tebet, que permanecem fiéis ao presidente Lula, mesmo depois de todas as sabotagens. Nós ainda temos uma frente ampla para trabalhar nesse ano de 26. Mesmo com a sabotagem de Gilberto Kassab, de outras pessoas que a gente está vendo no nosso campo. Vai ser um ano trabalhoso, vai ser um ano difícil, em que a gente tem que encarar o imperialismo. O imperialismo é o grande problema que a gente vai encarar nessas eleições deste ano. Então fiquem atentos, gente. Então vamos ficar de olho. O Lucão tá falando das armas 3D, sem dúvida nenhuma. Vamos ficar. Aliás, deixa eu falar uma coisa importante. Eu vi isso. Eu não gosto dele, tá, gente? Mas eu vi isso aqui e eu achei assustador. Assustador, tá? Eu não gosto dele porque ele foi pego por plágios em matérias do em jornalões. Mas eu não sei se vocês viram essa coluna do Pepe Escobar no 247. O que ele diz nessa coluna longa, tá? Eu não vou ler a coluna dele, mas o que está acontecendo? O Pepe Escobar é um analista internacional, que foi um jornalista cultural bem controverso. Ele denunciou o seguinte, gente. Ele tem esse canal aqui no YouTube, tá? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é assustador, isso aqui pode chegar nas nossas eleições. Ele tem esse canal aqui chamado Pepe Café. Tá? E esses daqui são os vídeos que ele faz. Eu nem vou colocar os vídeos, eu só vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o canal do Pepe Escobar. Olha que assustador, gente.
estão clonando o rosto do Pepe Escobar e criando canais... Isso pode acontecer comigo, tá? Estão criando canais fakes em inteligência artificial. Esse aqui é um canal fake em inteligência artificial com o rosto dele. Vocês estão vendo essa imagem? Ó, tem uma tarja aqui do YouTube. Conteúdo sintético ou alterado. O Pepe Escobar nunca gravou esse vídeo. Tá? Isso tá acontecendo. No YouTube. Eu tô fazendo até em tom de denúncia. Depois eu vou falar pro Gabriel fazer um corte em cima disso, junto com o meu editorial. Mas assim, é assustador. É assustador, ó. Pra vocês verem por que é um vídeo de IA. Eu vou pegar um outro vídeo desse mesmo canal. São iguais. No mesmo cenário. Só que você só consegue perceber que é IA, primeiro, porque ele denunciou. E segundo, porque você nota que são locais estáticos. Mas a IA já consegue imitar, ele falando inclusive em outras línguas. Ele nunca gravou esse vídeo, ó. Vejam a diferença. Esse aqui é o canal dele, que é o Pepe Café. Esse aqui é o canal dele, em que você tem um vídeo gravado por ele. Esse aqui é o canal dele. Você vê que ele olha para outras direções. E esse aqui é um vídeo de IA. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Neste momento. Tá? Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês assistem nas redes. Tava falando com o Gabs outro dia, para ele maneirar um pouco. A gente às vezes usa aqui, vou até falar do ponto de vista da transparência, a gente usa às vezes alguns recursos de IA nas capas dos nossos vídeos. Mas eu falei para ele dar uma maneirada, porque a gente tem que tomar cuidado para não deturpar. E a IA tá fazendo isso aqui, gente. Vocês acham que vocês têm dúvida que isso vai ser usado nas eleições? Vocês têm dúvida que isso vai usar nas eleições? E assim, Lucas, mesmo que a gente que é treinado, a gente sabe quando é um vídeo de IA. A gente sabe quando é um vídeo de IA. Mas vocês entenderam o tamanho da gravidade desse negócio? O cara pode fazer um vídeo de IA aqui com eu no sofá. Ou com eu no meu cenário padrão. Ainda mais porque no meu cenário padrão eu tenho um certo padrão ali de postura e tal. Você emula isso numa IA. Você emula isso numa IA. Tem muita gente que cai nisso aqui, gente. Então, cuidado, gente. Cuidado. Eu não gosto do Pepe Escobar não, tá, Lucas? Assim, com toda sinceridade. Inclusive, Pepe, se você assistir, não é nada pessoal com você, eu estou falando do seu trabalho. Mas isso aqui é assustador, cara. Isso aqui é assustador. Tá? Numa telinha de WhatsApp, a galera cai. A galera cai. A galera pode te imputar crimes usando isso. A galera pode te imputar crimes usando isso. Tá? E eu tô falando isso, gente, em termos de valor de notícia. Eu não conheço o Pepe Escobar e não gosto do trabalho dele. Já falo de antemão, não gosto. Mas a questão aqui não é o meu gosto pessoal. Isso aqui é crime, tá? Isso aqui pode configurar um crime gravíssimo. E tá acontecendo. Tá acontecendo diante dos nossos olhos. Que a inteligência artificial ia ser usada para fazer vídeo, gente. Uma coisa, por exemplo, eu usar uma IA para fazer um vídeo meu e, por exemplo, tirar folga alguns dias, eu faço uma IA emular a minha análise e entrego para vocês um vídeo sintético que eu autorizei. Isso aqui não é autorizado. Isso aqui é fake. Isso aqui é assustador, gente. Isso aqui é assustador.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!